Ele fez de novo. Eu sou o senhor Champion. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar um pouco sobre o que foi a rodada de alguns times, no caso do Palmeiras, Botafogo e Fluminense. Palmeiras pela Libertadores, Botafogo, que foi uma rodada atrasada do Brasileirão e aconteceu uma bizarrice tremenda. E por último, Fluminense, que foi da Copa Sul-Americana. Então, bora pro vídeo, sem enrolação, sem mais delongas. Antes eu quero pedir para você que deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Tamo junto e bora pro vídeo. Vou iniciar com a matéria referente ao Palmeiras. Lembrando que todas as matérias aqui foram retiradas do site do Lance, que vão estar aí, obviamente, na descrição, caso vocês queiram ler a matéria completa. Mas já de antemão, já adianto que foi tudo retirado do Lance. E nos prints que eu tirei, eu tentei colocar o cara que criou a matéria, no caso, igual dessa daqui do Palmeiras, foi o Vitor Coelho Palhares, que foi o setorista. Então, possivelmente nas estampas das matérias vão estar as pessoas que escreveram a matéria, mas de antemão, tudo pelo Lance. Bom, bora ler a matéria e comentar um pouco sobre isso em cima, né? Palmeiras bate River Plate fora de casa e abre vantagem na Libertadores. Verdão ignora a pressão, fora de casa nos 45 minutos iniciais, segura a avalanche adversária na segunda etapa e volta a São Paulo com a vantagem no placar agregado. Se eu não me engano, o Palmeiras ganhou o jogo de 2-1, com um primeiro tempo muito avassalador, um primeiro tempo muito bom por parte do Palmeiras, só que no segundo tempo, infelizmente, o time decai muito, possivelmente por causa das trocas do Abel, e acaba tomando um gol, mas eu acho que isso não tira a vantagem ou mesmo não coloca em xeque a possível vitória do Palmeiras em cima do River Plate, porque agora vai decidir lá no Palestra, e nada melhor do que decidir em casa do que na casa do adversário, onde ele pode crescer o suficiente. Mas é aquela, não pode deixar um River Plate da vida fazer o primeiro gol no início do jogo, que aí o que era vantagem se torna desvantagem, porque a torcida vai ficar impaciente e vai, obviamente, cobrar mais do seu time e dos jogadores. Seguindo na matéria, o Palmeiras de Abel Ferreira joga Libertadores como poucos. Esse aqui é uma matéria meio puxando o saco, né? Muito bem. Fora de casa, o Verdão venceu o River Plate por 2-1 na noite desta quarta-feira em Buenos Aires pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Os gols foram marcados por Gustavo Gomes e Vitor Roque na primeira etapa e por Martínez Quarta nos minutos finais do segundo tempo, que foi o gol que o Palmeiras tomou. Com o resultado, o Verdão retorna a São Paulo com um gol de vantagem no placar agregado e pode empatar no jogo de volta, que ainda assim garante a vaga na semifinal da competição continental. De tudo isso, eu acho muito interessante a parte do Vitor Roque aparentemente ter desencantado, porque fez, se não me engano, 3 gols no jogo anterior e agora fez mais um gol. Então isso é bom para o jogador conquistar essa confiança e fazer com que o torcedor também apoie e critique menos. Não que criticar seja algo ruim, porque se o jogador não está desempenhando, obviamente que ele tem que receber críticas. Mas a gente entende que se a fase vai ruim e as críticas começam a pesar cada vez mais, eu acho que a tendência, é óbvio, é do jogador não conseguir entregar do jeito que ele gostaria. Mas na situação agora que o Vitor Roque está realmente entregando, vão vir poucas críticas e mais elogios. Então talvez o jogador se sinta mais confiante para realmente desempenhar bem no Palmeiras. Ainda mais, dada essa semana que saiu aquelas notícias que eu nem vou colocar aqui, porque eu acho isso totalmente rebumbinante, do Vitor Roque, sua mãe, tanto que ele faz o gol e beija não um símbolo, né? Que ele tinha uma pulseira escrito "Eu te amo, mãe", alguma coisa assim. E assim que ele faz o gol, ele beija essa munhequeira, pulseira e tal. E, pô, acho... De quem veio, eu já não gosto, que no caso é o portal do Léo Dias, que, cara, como que ele consegue essas informações? Eu não faço a mínima ideia. Mas tirando isso, eu acho que o Palmeiras tá indo desempenhando super bem na Libertadores e tem tudo para chegar em mais uma final. Agora vamos comentar um pouco sobre o jogo do Brasileirão atrasado do Botafogo. A matéria escrita pelo Leonardo Bessa, do Rio de Janeiro, que estampa a seguinte situação do Botafogo. O Botafogo abre 3-0
mas dá vexame em casa e empata com o Mirassol. O Glorioso fez ótimo primeiro tempo e péssimo segundo diante da torcida. Cara, esse jogo aqui é muito interessante porque eu não acompanhei, mas sabia que estava acontecendo. E aí você dá aquele pulinho no Twitter, né? De repente você vê que tá 3-0 pro Botafogo. Fala, nossa, uma goleada do Botafogo. Já vi torcedor esquematizando a quantidade de pontos que estavam atrás do líder. Nossa, dá pra buscar uma Libertadores, sabe? Aquela projeção que torcedor gosta de fazer quando vê que seu time realmente tá desempenhando bem. E de repente, assim, deixei pra lá e depois que eu voltei pra olhar no Twitter, tava lá 3-3. Eu falei, mano, não é possível, cara. E segundo dizem, o Mirassol foi garfado que poderia realmente ter virado o jogo. E para mim, se o Mirassol vira o jogo em cima do Botafogo, aí é decretar realmente caixão, vela preta, porque aí volta aqueles fantasmas do passado em que o Botafogo tinha jogos ganhos e literalmente deixava isso escapar diante dos seus dedos. Basicamente, eu acho que isso tem acontecido muito com o Botafogo, eu falo não atualmente, mas dado todo aquele histórico de 2024, se eu não me engano, que perdeu um título praticamente ganho, justamente por deixar resultados feitos serem perdidos. Então, acho que o torcedor começa a relembrar aquela época e já começa a ter um mal-estar. E os jogadores, por mais que sejam um time totalmente diferente, quando você veste um símbolo, o símbolo vem com esse tipo de alcunha. Então, caso isso aconteça novamente, a gente vai começar a perceber uma movimentação dos torcedores de pavor, medo e temor de que isso possa realmente voltar a acontecer com o time do Botafogo. Seguindo na matéria, entrou para a coleção de vexames do Botafogo a partida contra o Mirassol, nessa quarta-feira, no Newton Santos, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, que no caso era uma rodada atrasada pelo calendário do Mundial de Clubes. A equipe de David Ancelotti, alguns falam, para mim David, sei lá, abriu 3-0 no primeiro tempo, mas em apenas 16 minutos do segundo tempo cedeu o empate. Cara, 16 minutos! E deixou o gramado sob fortes vaias, crise profunda no projeto. Caramba, eu não sabia. Eu achava que, tipo, durante 45 minutos, né? Mas 16 minutos o negócio já tomou 3 gols, cara. Que absurdo, velho. Com o resultado, o Glorioso é foda. Ficou na 5ª colocação com 36 pontos. Ah, Glorioso eu acho que é o Mirassol. Tá, se for o Glorioso Mirassol, beleza. Atrás do próprio Leão com 39. O próximo compromisso será no sábado 20 contra o Atlético Mineiro. Novamente, não, Glorioso, normalmente acho que é o Botafogo mesmo. E, cara, é aquilo. O torcedor botafoguense nesse momento deve estar com medo de toda aquela situação que aconteceu em 2024. E já digo, se essa alcunha realmente vir para o Botafogo novamente, essa maré de resultados ruins, é perigoso, tá? É perigoso porque o meio da tabela tá muito embolado. Então, caso uma sequência de derrotas começam a acontecer e os resultados não vir, o Botafogo pode ficar até fora de uma Libertadores da vida. Por último, mas não menos importante, vamos comentar um pouco sobre o Fluminense, que teve um jogo apático na Copa Sul-Americana e eu vi muitas pessoas comentando que isso poderia ser uma crise no clube que eu não entendi muito bem. Mas vamos ler a matéria e tirar nossas conclusões. Matéria escrita por Maurício Luz, do Rio de Janeiro, e que estampa a matéria dizendo: derrotado. Fluminense vale o triplo do Lanús. Veja a comparação dos elencos. Apesar do favoritismo, o tricolor não consegue superar a equipe argentina fora de casa. E igual eu falei, eu vi muita reverberação sobre essa situação do Fluminense nas redes sociais, em que todo mundo dando isso como se o Fluminense tivesse tomado uma goleada, sabe? E aí eu fui ver os resultados e, pô, é 1-0 apenas, eu sei. Entendo que a reclamação talvez seja porque o investimento no clube do Fluminense tenha sido muito alto comparado ao time que enfrentou, que foi o Lanús. Mas eu acho que o pessoal meio que pesou a mão um pouquinho em cima de tudo isso, porque são 2 jogos. Se o Fluminense tivesse sido eliminado, aí eu dou total razão para o Apocalipse, que imundou as redes sociais. Mas tendo ainda um jogo de volta, eu não vejo porquê, ainda mais em casa, eu não vejo muito o porquê dos torcedores do Fluminense ficarem tão alarmantes com toda essa situação, porque acaba sendo algo comum. Você está disputando uma competição que é diferente das competições aqui no Brasil. Então, sei lá, é futebol, cara. Às vezes isso acontece. Mas talvez o torcedor do Fluminense esteja um pouquinho preocupado com que o time não desempenhe tão bem aqui no Brasil. Então, a gente vale acompanhar e ver no que isso vai dar.
A matéria segue dizendo que o Fluminense foi derrotado por 1-0 pelo Lanús na última terça-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. O resultado negativo vai de encontro com o investimento financeiro das equipes, já que o elenco tricolor vale mais que o triplo do adversário. O time argentino, comandado por Maurício Pellegrino, tem o valor de mercado avaliado em 30 milhões de euros, cerca de 186 milhões. Já o Flu, de Renato Gaúcho, tem o valor de mercado de aproximadamente 94 milhões de euros, o que corresponde a 588 milhões de reais. Ambos segundo ao site especializado Transfer Market. E eu acho que, eu entendo esse tipo de avaliação, porém acho totalmente desnecessário nesse momento. Assim, eu falo por parte da torcida, por parte da matéria acho perfeito, porque realmente você tem que noticiar as situações. Mas por fato da torcida realmente se inflamar com tudo isso que está acontecendo, eu acho totalmente desnecessário, que gera uma carga desnecessária para os jogadores, já que são 2 jogos, cara. Se tivesse sido eliminado, eu daria total razão pro pessoal ficar totalmente injuriado com tudo isso que aconteceu. Aqui é um momento bem interessante, que é uma matéria extra que eu quis trazer aqui para vocês, porque esse jogador Soteldo atuou por muito tempo no Santos, gerou muita... eu não diria desgraça, mas muito ódio por parte de muitos torcedores, mas só que tem aquela parcela da torcida que venera o cara, sendo que o cara, infelizmente, nunca entregou nada. E como ele foi pro Fluminense, isso já faz um bom tempo, acho que vale a menção de realmente comentar um pouco sobre essa matéria. Também escrita por Maurício Luz, provavelmente deve ser algum setorista do Fluminense. Fluminense tem desempenho trágico com Soteldo, veja números. Principal contratação do tricolor, atacante tem números ruins desde a chegada. Eu acredito que não seja novidade nenhuma que os números do Soteldo sempre são ruins. Eu acho que isso poderia muito bem ter sido avaliado pelo Fluminense antes de ter contratado. Mas é aquela, né? Provavelmente deve ter sido um pedido particular por parte do Renato Gaúcho, que tinha trabalhado com o Soteldo no Grêmio. E o torcedor do Fluminense achou que realmente o Soteldo seria um grande diferencial para o time, mas eles perderam o João Arias para trazer o Soteldo, cara, é um downgrade enorme. E aqui já vai um relato para vocês que o problema do Soteldo é que ele cisca muito e entrega pouco. Ao invés do jogador realmente se colocar em situações que possam ajudar o clube, vocês ainda vão ver o que esse jogador ainda pode aprontar, porque nos bastidores o Soteldinho chega alguma hora que ele apronta, e quando ele apronta, ele regaça. Então, o torcedor fluminense pode esperar que as coisas ainda vão ir de mal a pior. Continuando a matéria, contratado a peso de ouro para a disputa do Mundial de Clubes, Jefferson Soteldo ainda não conseguiu justificar a aposta feita pelo Fluminense. A derrota por 1-0 para o Lanús na última terça-feira pela Sul-Americana reforçou questionamentos sobre o desempenho do venezuelano, que soma 11 partidas com a camisa tricolor, sendo apenas 3 como titular, após chegar por 30 milhões, 50% dos direitos. Ai, esse dinheiro caiu muito bem nos cofres do Santos. Desde a estreia do atacante, o Flu tem rendimento muito inferior com o jogador em campo. Uma vitória, um empate e 9 derrotas. Aproveitamento de 12% nesses 11 jogos. O time marcou 6 gols e sofreu 18. Meu Deus. 3 feitos e 10 sofridos com ele em campo. Para completar, a única vitória do tricolor com Soteldo em campo foi sobre o Internacional por 2-1 no Beira-Rio pela Copa do Brasil. Na ocasião, ele saiu lesionado ainda no primeiro tempo, apenas 15 minutos de jogo. E aqui o torcedor fluminense vai ter que acostumar que o Soteldo machuca bastante. Eu acho que na verdade já sabem, porque o Soteldo chegou machucado para o Mundial de Clubes, entre aspas, se recuperou, depois foi para uma data FIFA, voltou machucado e teve essa situação da Copa do Brasil. Então... acho que o torcedor do Fluminense vai entender um pouquinho da raiva do torcedor santista, que teve que aturar o Soteldo por vários e vários anos, e ter que também aturar os torcedores que são um bando de baba-ovo, que fica... sei lá, velho, não sei o que você tem na mente de babar um ovo de um jogador igual do Soteldo, cara. Não dá pra entender não, velho. Eu até entendo os Neymarzete, porque o Neymar teve uma época que era avassalador. Agora o Soteldo nem teve isso, cara. Soteldo jogou bem uma temporada no Santos, mas também não foi um jogador que marcou muitos gols, cara. Não faz muito sentido mesmo ter esse tipo de pessoa, mas tem maluco pra tudo, né?
Por último, os números do sorteio pelo Fluminense, que foram expostos nessa matéria. Foram 11 jogos, 3 titular, 29 minutos em campo por jogo, o que é pouquíssimo. Uma grande distância criada. Em 11 jogos ele só conseguiu criar uma grande chance. 8 passes decisivos, que eu nem sei o que seria um passe decisivo. 2 finalizações. Cara, em 11 jogos, o cara só conseguiu finalizar 2 vezes e nenhuma no gol. É completamente ridículo, sabe? 72% de eficiência dos dribles, igual eu falei. O Soteldo, ele é aquele jogador que cisca muito, mas tem pouca efetividade. 1.6 dribles certos por jogo, 56% de eficiência nos duelos, 7.3 perdas de bola por jogo, tá, porra, é muito alto, velho. 12 faltas sofridas, um cartão amarelo e nota no SofaScore de 6.59, até uma nota alta, dado para um jogador que deveria talvez finalizar mais vezes no gol, mas assim, igual eu falei, torcedores santistas, os torcedores do Fluminense estão agora reconhecendo o porquê que a gente odiou tanto o Soteldo por tanto tempo e demos muitas graças quando o Fluminense fez essa boa pra nós e contratou o jogador. Esse foi o vídeo que eu criei para vocês, trazendo uma perspectiva de 3 times diferentes, que no caso foi o Botafogo, por parte da competição do Brasileirão atrasada, o Palmeiras pela competição da Libertadores e o Fluminense pela competição da Sul-Americana. Os outros jogos possivelmente vão acontecer e depois eu vou talvez fazer um vídeo sobre isso, ou talvez eu deixe isso mais pra frente, pra poder comentar realmente o jogo de volta, que eu acho que vai ser mais interessante. Pra você, eu deixo realmente o meu muito obrigado, agradeço de coração por você ter acompanhado o vídeo até o final, peço que deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal pra ajudar, eu vejo você no próximo vídeo, tamo junto e falou!